Olá pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida, seguindo o nosso jejum de Daniel, reta final, e abrimos um novo livro da Bíblia, que é o livro de Juízes, na nossa leitura anual da Bíblia. Um livro muito forte, com exemplos que vão com certeza alimentar a sua fé. E já no começo, o primeiro capítulo fala sobre as conquistas das tribos e cita um detalhe importante da vitória sobre um rei chamado Adoni-Bezeque. Diz bem assim no versículo 6: Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Quer dizer, esse rei era um rei muito cruel. Cortava-se os polegares para que o homem não tivesse mais condições de lutar das mãos, porque naturalmente o polegar é que apoia a espada. Então ele não poderia lutar com nenhuma das mãos. E dos pés, porque também a sandália, era apoiada pelo polegar. Era uma maneira também do homem poder ter um pouco mais de equilíbrio, esse dedo muito importante. Então ele cortava para realmente humilhar, colocar aqueles reis na posição de nunca mais eles serem guerreiros, nunca mais poderem lutar. Era a característica de todos os reis, a maioria deles irem para a guerra, estarem à frente de batalhas, serem homens da guerra. Mas aquele rei ali era um homem cruel, que simboliza também um tipo do mal, que faz de tudo para que você não tenha forças para lutar, para se reerguer, para caminhar, para correr. Então aqueles homens, aqueles reis viveram tinha 70 reis, durante um período, comendo das migalhas, rastejando a Adoni-Bezeque, até que Deus criou uma situação pela tribo de Judá que o feriu, e fez com que ele morresse e fosse destruído. Que através da sua fé você possa se erguer, voltar a lutar. Não deixe o mal cortar os teus polegares. Vamos para cima, use a sua fé. E é por isso que você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza disso. Seguindo o texto, cita novamente ali Otiniel, que era filho de Kenaz e que tomou a cidade para conquistar, para poder casar com a filha de Caleb. E a gente falou isso em um outro vídeo, a predisposição, a disposição que ele teve de conquistar uma cidade por um objetivo que era se casar com Axa, que era filha de Caleb. E no capítulo 2 do livro de Juízes, já começa falando sobre o anjo do Senhor, muito forte. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizestes isso? Olha a pergunta, Deus pergunta: por que vocês fizeram isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos aos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Antes disso, até marquei que, começando pela tribo de Benjamim, e as demais tribos acabaram seguindo o mesmo exemplo negativo. Eles começaram a tomar posse dos lugares, das cidades, mas não expulsavam os moradores. O último que fez isso foi Caleb, que expulsou os 3 filhos de Anak. Depois Benjamim e as demais tribos começam a tributar. Quer dizer, eles viram que era uma maneira de repente de ganhar, angariar mais condições e tudo mais, e ao invés de expulsar, de matar, de destruir completamente os inimigos, como Deus havia ordenado, não tem acordo com o mal, não tem acordo com o diabo, mas eles fizeram acordo. Eles foram se aproximando, e assim como havia sido determinado, aconteceu. Assim como Deus havia alertado, melhor dizendo, aconteceu. Eles fizeram aliança com aquele povo, daqui a pouco estavam servindo a esses deuses. É como a gente sempre fala, não abra concessões, não vai abrindo aos poucos. O que é pecado, o que te afasta de Deus te afasta. Então não se aproxime novamente. É melhor você se afastar de certos lugares, se afastar de certas pessoas,
manter a sua fé pura, limpa, para que realmente você possa manter aquilo que é de mais valioso, que é a sua salvação. E seguindo o texto sagrado, fala aqui que Josué morreu, e aí naturalmente começaram-se aquelas situações, morreu aquele que liderava, então o povo ia lá e se voltava contra Israel e servia a outros deuses. E assim a gente vai lendo aqui durante várias partes do texto, que se levantava um juiz, se levantava alguém e o povo se perdia, ajudava, ficava por um tempo fazendo o que era certo, daqui a pouco se perdia. A gente vai ler muito sobre isso pela frente, mas no versículo 17, eu até marquei, diz assim: porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Aí ele diz: depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais. E eu fiquei pensando, quantas pessoas demoram tanto para se entregar para Deus, para se batizar nas águas, para assumir a fé em Deus, e são rápidas, As pessoas se voltam com rapidez para o pecado, para o que é mal. Há pessoas que saem da igreja hoje, amanhã já está numa balada, já voltou a usar droga, já voltou a fazer o que não prestava, já no dia seguinte, às vezes no mesmo dia que ela decide que não vai estar mais na casa de Deus, mas está às vezes dentro da casa de Deus por anos e não se batiza nas águas, não se entrega, não é fiel realmente. Então há uma resistência para se fazer o que é certo, e muitas das vezes a pessoa é rápida para fazer o que não presta. E para terminar, pessoal, para a gente não se estender tanto, aqui no capítulo 3, encerrando aí o que a gente está falando a respeito disso, que o povo ia se perdendo e clamava ao Senhor, e Deus levantava pessoas. Mas acho que vale ressaltar aqui, no finalzinho, o que diz aqui, no versículo, já fala de Otiniel, mas aqui no capítulo 3, versículo 30, na verdade um pouquinho antes, versículo 28, e disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos tem entregado os vossos inimigos, os moabitas, nas nossas mãos. E desceram, pois, ele, e tomaram os vales de Jordão contra Moabe, e ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10 homens, todos corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou durante 80 anos. Quer dizer, Deus queria paz, queria que houvesse esse sossego, Quem não quer paz? Mas para que eles pudessem alcançar a paz, eles precisavam primeiro arrancar aquilo que de mal estava no meio deles. Quer dizer, eles precisaram ir à luta, lutar contra ali Moabe, matar aqueles homens, uma verdadeira guerra, homens valorosos, mas no final houve paz. É essa paz que Deus quer para você. Talvez você vai ter que vencer a si mesmo, lutar, matar muitas coisas dentro de você que te afastam de Deus, mas essa paz você também vai encontrar, tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe, mande aí para outras pessoas, e amanhã a gente volta com outra mensagem muito especial, seguindo o livro de Juízes e seguindo a reta final do nosso jejum de Daniel. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.